Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui do YouTube, o Café com Ações. Vamos começar com uma reflexão aqui para dar uma chacoalhada no cérebro nesse sábado. George Soros, grande investidor e filantropo húngaro e americano também, né? Húngaro e americano, estadunidense. Ele disse uma certa feita o seguinte: o mercado financeiro geralmente é imprevisível, por isso esqueça a ideia de que você pode prever o que vai acontecer. E aqui vale essa reflexão. A renda variável tem esse nome exatamente porque varia, é isso que a gente precisa entender. O que a gente precisa pensar? A gente precisa analisar as circunstâncias, analisar os cenários, fazer projeções, estudos de probabilidades. Isso é o que a gente pode fazer, isso dá para fazer. Isso significa que nós vamos acertar tudo o que vai acontecer no futuro? Óbvio que não, porque existe neste percurso entre o hoje e o amanhã uma série de circunstâncias e muitas delas podem ser inesperadas, imprevisíveis. Então, o cenário projetado pode sofrer por conta dessas intempéries, dessas surpresas, cisnes negros, por exemplo, né? Então, essa frase do Soros nos mostra que é preciso ter atenção e entender de que nós não temos a condição de acertar tudo que tem pela frente, tudo que pode acontecer, mas sim, fazendo uma boa análise de cenário, um bom estudo de probabilidade, a gente consegue reduzir um pouco o nosso nível de incerteza. E esse é o trabalho que a gente precisa fazer. A gente faz isso dentro de empresas, na hora do planejamento estratégico, a gente tenta diminuir o percentual de incertezas, e na Bolsa de Valores, nos investimentos, a gente pode tentar fazer a mesma coisa, diminuir um pouco o número de incertezas, o percentual de incertezas em função dos nossos estudos. E aí precisamos fazer bons estudos, ok? Esse é o trabalho do investidor. Bom, vamos começar esse segundo vídeo de sábado, repercutindo alguns assuntos, mas eu quero começar por uma notícia. Muitos me perguntavam, desde o ano passado, a internet do Elon Musk é uma ameaça? Muitos me perguntaram. Eu fiz uns 2 vídeos sobre esse tema no ano passado. A Starlink, que é uma internet por conexão via satélite. Eu dizia à época, quem maratonar e vai encontrar esses vídeos, que não, de forma alguma, que a internet via satélite ela não é páreo para competir com a fibra ótica. Não existe a menor possibilidade da Starlink competir com a fibra ótica. Isso é a possibilidade zero. Agora, além disso, nós temos agora novas informações sobre a Starlink, porque ela foi autorizada a atuar no Brasil, né? E o preço vai custar por mês R$ 530. Ou seja, além de não competir com a fibra ótica, ela é cara, né? R$ 530 para a realidade brasileira. Talvez para a realidade americana, não. Né? Estamos falando aí de $100, mas para o Brasil é cara. Então, R$ 530 esse é o valor que os interessados terão que pagar para ter acesso à internet via satélite oferecida pelo Elon Musk aqui no Brasil. O frete e manuseio do chamado kit Starlink custa R$ 2.670. R$ 2.670. Então, ainda tem esse kit, né? Fora o custo mensal, você ainda tem esse kit de instalação, R$ 2.670. Ele vem com uma antena, um roteador Wi-Fi, uma fonte de energia, cabos e uma base. É preciso ainda pagar impostos sobre o produto. A empresa ainda não está operando no Brasil, mas recebeu autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, na sua última reunião em 28 de janeiro, certo? Então, para que serve uma internet dessa? Para áreas remotas, para áreas que não são atendidas pela fibra ótica. Então, essa é uma alternativa. Mas isso não é novo. Aqui o Brasil já é servido por uma outra americana, que é a Hughes. Quando eu fiz um projeto numa área rural, no interior da Bahia,
um projeto voltado para a área produtiva e educacional, nós contratamos a internet da Hughes. Não sei se vocês conhecem a história da Hughes, mas teve até um filme com o Leonardo DiCaprio, que ele fazia o papel do Hughes, né, do dono da empresa. Era um grande empreendedor americano e inventor, né, e ele tinha uma série de inovações que as empresas dele engendraram ao longo da história aí americana, né? Desenvolveram. Então, vale a pena até assistir esse filme do Leonardo DiCaprio. O título do filme, se não me falha a memória, era O Aviador. Dá uma procurada depois, mas me parece que era esse o título do filme, que conta exatamente a história do Hughes, certo? Bom, voltemos às questões aí relacionadas aos dias que antecederam a reunião do CAD. A TIM, ela se pronunciou após aquela manifestação do Ministério Público Federal, que acusou as empresas TIM, Vivo e Claro de formar um consórcio e que isso era uma prática anticompetitiva e uma prática ilegal e que deveriam inclusive ser responsabilizadas por essa prática. A TIM se pronunciou, ela respondeu a pedido de manifestação do relator da venda da Oi Imóvel no CAD, após essa acusação feita pelo Ministério Público Federal. E o que disse a TIM? A TIM, ela apresentou uma resposta formal, e assim como a Claro, e ela destacou que não houve formação de consórcio, refutou qualquer tipo de alegação de ato ilícito, e a TIM declarou que tudo que foi feito dentro dos parâmetros de transparência e de legalidade. Ela ressaltou que começou a dialogar com o CAD acerca da intenção da compra da Oi Imóvel ao lado das rivais, antes mesmo de participar do leilão judicial. As tratativas começaram em novembro de 2020, o leilão foi em dezembro e a notificação do ato de concentração aconteceu em fevereiro de 2021. A companhia também afirma que a proposta foi pró-competitiva, pois surgiu como uma resposta à venda de ativos por parte da Oi e foi pensada para que houvesse o menor impacto à concentração possível e houvesse o respeito aos caps regulatório do espectro definidos pela Anatel. Igualmente fantasiosa é a alegação de que teria havido um suposto cartel entre as compradoras para aquisição da Oi. Novamente, tratou-se de uma oferta conjunta para aquisição de ativos submetidos a leilão público, em um processo de recuperação judicial, com intensa fiscalização por parte do juízo competente e do Ministério Público Estadual, que acompanhou tudo e não viu nada de errado. O Ministério Público Federal, no seu gabinete em Brasília, achou que tinha. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que viu tudo acontecer, disse que não tinha nenhuma irregularidade. Então, isso nos mostra que a distância é um problema para uma tomada de decisão, né? Eu me lembro muito bem de uma lição do Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York. Ele escreveu um livro o título é O Líder, vale a pena ler esse livro. Ele dizia, uma das coisas que eu aprendi na vida é que sempre que houver uma crise, uma tempestade, uma coisa de grande necessidade, nunca decida à distância. Nunca decida à distância. Vá para o olho do furacão. Vá in loco ver o que está acontecendo. Porque nada substitui para quem vai tomar uma decisão o ver pessoalmente o que está acontecendo. Isso serve para o nosso querido procurador do Ministério Público Federal. Estar em Brasília, num gabinete com ar-condicionado, com cafezinho, serviçais, levando água, chocolate, sequilhos, né, o deixa muito distante do palco das operações. A prática da prudência levaria ele a procurar falar com seus pares do Ministério Público Estadual. Não parece que ele fez isso, porque ele tomou uma decisão que não foi tomada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que ficou claro é que ele tomou uma decisão à revelia do MPE do Rio de Janeiro. E sendo assim, a tendência de errar por estar distante dos fatos é gigantesca.
É o que eu penso pela minha experiência no ambiente corporativo, né? Por fim, a TIM deixou claro isso, de que contou com toda uma transparência feita pelo juízo competente da recuperação judicial e pelo Ministério Público do Estado, e que tudo isso foi feito de forma às claras, né? A TIM, por ser uma empresa menor do que a Vivo e a Claro no mercado de telefonia móvel, ela defendeu que a compra dos ativos da Oi vai reduzir a diferença de posse de espectro entre as principais concorrentes do mercado celular brasileiro, ampliando a competitividade entre elas, que existe e que é grande. O Luiz Braido, no seu voto, disse que a competitividade era para inglês ver, ele meio que quis sugerir isso. Eu achei aquilo mais uma das muitas aberrações que ele proferiu no seu voto, né? Porque eu costumo receber ligações de operadoras de celular com muita frequência e elas o tempo todo tentam me tirar uma das outras. Eu já fui Claro, fui para a TIM, a Claro tentou me tirar da TIM, eu quase voltei para a Claro, aí a TIM soube disso, aí veio atrás de mim, me convenceu a continuar nela. E por aí vai. Eu agora tenho aqui em casa a conectividade com a Oi Fibra, ou com a TIM, a fibra da TIM. Aí a Claro me liga pedindo para que eu vá utilizar a conectividade dela. Eu já fui Claro na parte de internet, era muito ruim. Aí eu fui para TIM Fibra porque aqui não passa Oi. Então, aí a Claro já quis me levar de volta, a Oi ainda não me procurou, mas é isso, temos sempre competição, e alguém dizer que não há competição no mercado de telecom me beira ou ignorância ou sandice. Beira ignorância ou sandice, porque não é a realidade dos fatos, não é a realidade dos fatos, de forma muito fácil de ser verificada conversando com as pessoas. Basta você conversar com as pessoas que você vai saber que a competição existe. Né? Inclusive, durante algum tempo, não sei como é que está hoje, mas durante algum tempo usavam também descontos em aparelhos de telefone para fisgar você para o plano deles, né? Eles encaixavam dentro da oferta deles um aparelho de celular de qualidade e com um certo desconto, para que você pudesse então fazer parte daquele plano de telefonia e de dados e ter aquele celular que você poderia estar buscando e desejando, né? Então tudo isso são exemplos assim que eu fui vendo ao longo de anos e anos de competição. Então, dizer que não tem competição, olha, Dr. Luiz Braido, o senhor vive em outro planeta, provavelmente, mas essa sua tese ela não fica de pé. Então, a TIM ela defendeu que o acordo, né, celebrado com a Superintendência Geral do CAD, ela adicionou remédios suficientes, tanto que a Superintendência Geral do CAD emitiu um parecer sugerindo a aprovação do negócio. Os remédios negociados com o Tribunal do CAD, consubstanciados na ACC proposto, são mais do que suficientes para sanar quaisquer preocupações aventadas por terceiros e ou pelo Ministério Público Federal, disse a TIM em nota oficial. A Claro foi na mesma linha. A Claro disse que o Ministério Público Federal ignorou o novo acordo no CAD para a venda do imóvel, né? A Claro disse que ela não tinha se manifestado publicamente sobre o parecer do órgão, mas ela disse que o MPF ignorou as razões que levaram as 3 empresas a formularem uma proposta de compra da Oi Móvel, que atravessa desde 2016 a maior recuperação judicial já realizada no Brasil. O MPF alega que a Claro ignorou a lógica para a divisão dos ativos e todas as cautelas adotadas pelas requerentes durante as negociações da operação proposta. O racional da operação e sua importância no fortalecimento de um terceiro player de atuação nacional e decorrente incremento de rivalidade no mercado de SMP, e a importância da operação proposta para viabilizar a sobrevivência, né, e o reposicionamento estratégico do Grupo Oi. A Claro ainda disse que o parecer do MPF levou em consideração uma proposta de acordo feita pelas empresas diferente do que está atualmente sobre a mesa do CAD,
e que, consequentemente, o MPF equivocadamente ignora todos os avanços que aconteceram na negociação das condicionantes ao longo de cerca de 3 meses de tratativas com a Superintendência Geral do CAD. Segundo a Claro, após a remessa do presente ato de concentração ao tribunal, as requerentes iniciaram novas negociações para endereçar preocupações que surgiram nas tratativas com o conselheiro relator e demais conselheiros do tribunal. Consequentemente, após diversas interações e negociações, as requerentes apresentaram em 4 de fevereiro de 22 nova proposta de ACC, ampliando de maneira significativa as condicionantes recomendadas pela Superintendência Geral. Segundo a Claro, o trio das operadoras em nenhum momento formou um consórcio para comprar os ativos móveis da Oi, tampouco usou de um consórcio para evitar que concorrentes arrematassem a empresa. A operação proposta prevê a aquisição, de forma completamente independente, por cada uma das compradoras, de parcela dos ativos da Oi, já divididas e segregadas pela própria vendedora. A própria Oi, né, conseguiu a anuência agora esses últimos dias, dia 31, para já extinguir o CNPJ da Oi Imóvel e incorporar os seus ativos, porque é isso que vai ser vendido, os ativos da Oi Imóvel, né? E não a Oi Imóvel. A Oi Imóvel não existe mais, ela já desapareceu, né? Que mais? Aí eles dizem ainda que as empresas apresentaram uma proposta de divisão em conformidade, né, com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores, a Anatel, e rebateu que comunicou todos os atos ao CAD previamente e via emissão de fatos relevantes ao mercado, ressaltou que a divisão dos ativos, como proposto, levou em conta a menor participação de cada empresa em uma região, observou os limites regulatórios de licenciamento de frequências, que o desenho da operação proposta fortalece um terceiro player em nível nacional, que hoje estava em desvantagem, que é o caso da TIM, né, que estava muito mais atrás da situação de Vivo e de Claro, e que agora fica em melhor condições de disputa, né? E acrescentou que o leilão do 5G reduziu as barreiras para a entrada de novos concorrentes no mercado móvel, e que houve a abertura de espaço para o crescimento de competidores. As requerentes se comprometeram perante o Tribunal do CAD a ofertar conjunto amplo e robusto de soluções que permitirá a novos entrantes e concorrentes não somente entrem e prestem serviços no mercado de SMP, como expandam suas operações. Bom, então essa foi a manifestação da Claro, seguida a TIM também já havia se manifestado. Às vésperas da reunião do CAD, o juiz da recuperação judicial e a Anatel se reuniram de forma virtual com os conselheiros do CAD. E aí foi dito de forma muito categórica por ambos, pelo que se apurou nos noticiários, de que a falência da Oi seria certa se o CAD declinasse da aprovação, que a falência da Oi seria certa. Então, isso foi mais um capítulo, né, no dia anterior à votação. E aí saiu notícias em vários canais, Telesíntese, Teletime, né, que o CAD ouviu da Anatel e do juiz da recuperação judicial que a falência da Oi seria iminente sem a venda da Oi Imóvel. Isso aconteceu no dia 8, na véspera do dia 9. Foi um evento interno que o CAD promoveu para discutir esse caso da Oi Imóvel. Segundo se apurou, 2 argumentos bastante duros foram colocados nesse evento, né? O primeiro, trazido pelo juiz Fernando Viana, que coordena a recuperação judicial. Ele foi categórico. O juiz disse que não vai reabrir a discussão sobre o plano de recuperação em função da decisão do CAD. Não vai reabrir a discussão sobre o plano de recuperação em função da decisão do CAD. Ele disse de forma muito expressa e categórica de que o cronograma segue e que se o plano não estiver cumprido, como aprovado pela Assembleia Geral de Credores, ele vai decretar a falência. Então isso ele disse aos conselheiros do CAD. Eu não vou rever absolutamente nada, o meu prazo é 31 de março, se chegar lá nessa data sem condições de encerrar, eu decreto a falência da Oi e ponto. Acabou. Deve ter sido boa essa reunião. Eu queria estar lá dentro assistindo. Um outro argumento bastante duro foi colocado aos conselheiros do CAD de que se a falência fosse decretada, essa bomba ia explodir no colo do governo federal.
essa bomba explodir no colo do governo federal. Uma parte dela ia ser detonada no colo do BNDES, que é o banco que de alguma maneira aí cria um equilíbrio na dívida da Oi, e caso a venda não se concretizasse e determinados indicadores não fossem cumpridos, a dívida bruta poderia explodir, né, e chegar até 49 bilhões de reais, inviabilizando completamente o plano de recuperação da empresa, e aí isso tudo ia ficar, uma parte substantiva dessa dívida ficaria aí no colo do BNDES e de outros bancos, né, que tinham ligados ao governo federal, como o Banco do Brasil e Caixa, que poderiam estar aí também em maus lençóis. Soma-se a isso a própria dívida que a Oi também tem com relação à Anatel. Então a bomba estaria explodindo no colo do governo federal, isso foi dito de forma muito clara. Nessa reunião, a Anatel também frisou isso, de que não haveria sobrevivência para a Oi se o CAD vetasse a venda, né? Isso também foi confirmado pela Anatel. A Anatel disse estar convencida de que os remédios aplicados já pela Anatel e que também estão no plano de ajustes do CAD, eles já eram os suficientes para assegurar os níveis competitivos atuais e permitir a entrada de atores inovadores no mercado móvel. Bom, então isso aconteceu aí no dia que antecedeu a reunião, né? Quer dizer, houve aí uma manifestação dura da Anatel e uma manifestação também dura do juiz que cuida da recuperação judicial. Então, deve ter criado aquele famoso MEG. Você não sabe ainda o que é MEG? Mal-estar geral. Criou um grande MEG no CAD no dia 8. Deve ter tido muita gente que foi dormir com dor de cabeça, porque o mal-estar geral foi criado, né? Parabéns ao juiz Fernando Viana, parabéns pela forma dura que se pronunciou e se manifestou. Parabéns, viu? Muito boa a sua atitude, porque talvez tenha sido um divisor de águas aí no sentido de dizer, vocês querem ir por este caminho, assumam as consequências, né? E isso a gente vai ver mais na frente qual foi o caminho que foi sendo seguido e um pouco mais de repercussão sobre esse caso maravilhoso para o nosso estudo. Você quer aprender sobre o mundo empresarial, o mundo dos investimentos? Olha, a Oi é um estudo de caso excepcional para aprendizado. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. E hoje, sábado, né, dia de uma boa pizza, dia de um bom vinho. Celebre a vida, celebre com os amigos. Até a próxima. Tchau.